Meus irmãos, ao longo de 9 dias, nós nos encontramos na celebração do Santo Sacrifício da Missa. E agradecemos a Deus, nosso Pai, por ter nos dado a nós, Mãe tão cara e generosa, tão amável, mas que ao mesmo tempo, ela, nossa boa mãe, que nos acolhe, que nos dá conforto e que em meio às nossas tribulações auxilia-nos com a sua poderosa intercessão. Ela também, mãe e rainha, nos move coração e espírito para recobrarmos de novo quem nós somos, para considerarmos com apreço e gravidade de que, se nós de fato sabemos que somos filhos de Deus, nos é necessário nos apresentarmos justamente a partir desta verdade irrevogável. Talvez, meus irmãos, mais do que nunca, nos seja necessário compreender daquilo que isso significa. Aclamar a bem-aventurada Virgem Maria como mãe e rainha. E aqui há um adendo, não é? Nós chamamos Nossa Senhora de rainha, mas rainha do quê? Da paz. E ela assim o é, porque é mãe daquele que é o príncipe da paz, daquele que é o rei de todo o universo. E por isso, ela, nossa boa mãe, é rainha. Coroada no céu pela Trindade Santa. Maria, nossa Mãe Santíssima, ela que é corredentora, medianeira de todas as graças, Mãe do Salvador, nos ajuda, portanto, a recobrarmos a nós mesmos, como falava há pouco, esse dom extraordinário que o Senhor nosso Deus, por meio da encarnação do Verbo eterno, nos quis dar a todos nós, a graça da filiação divina. E de fato, meus irmãos, como considerávamos há pouco, recobrar para nós mesmos esta verdade inalienável e implica olhar para Deus, agradecer dom tão caro e imerecido de nossa parte, mas também, nessa mesma medida, proclamar as suas maravilhas em nossa história, em nossa paróquia, mas também fazê-lo diante de todo o mundo, infelizmente cada vez mais avesso àquilo que é a palavra do Senhor, aquilo que conclama e proclama a Santa Igreja Católica. Nada de novo, se observarmos aquilo que o próprio Senhor nos fala na sua palavra. Mas em meio a desafios cada vez mais declarados, a exigências cada vez mais incisivas e difíceis, nós, ao invés de nos inclinarmos com medo e receosos, quem sabe ainda numa espécie de conformidade mundana, em que nos é preferível nos adequarmos e ajustar a nossa fé católica de acordo com aquilo que o mundo prescreve, nós dizemos não. Pelo contrário, não nos movemos aquilo que o mundo quer impor, não firmamos o nosso coração e muito menos ainda ordenamos o nosso caráter dentro daquilo que o mundo conclama acerca do que deve ser seguido, obedecido e ensinado. O nosso critério é outro, e encontramos nela a Santíssima Mãe de nosso Salvador, Mãe e Rainha, aquela palavra singular que nos ajuda a compreender que também nos cabe fazer tudo aquilo que Ele nos disser. Com Maria Santíssima, nós aprendemos, como haveremos de dizer também hoje em outras ocasiões, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. E o Senhor, que nos chama à vida eterna, realiza em nós, comunicando-nos a nós o dom do seu Espírito, o mesmo vigor, que também firmou o coração de tantos outros, homens e mulheres, que nos precederam na caminhada da fé, que derramaram o seu sangue por amor a Cristo e à Santa Igreja, e que hoje, junto de Deus, intercedem por nós, que aqui peregrinamos, nesse vale de lágrimas, mas que caminhamos pressurosos, porque sabemos muito bem que aqui nós somos passageiros, que o nosso lugar é o céu, que a cidade que buscamos, que a pátria a que pertencemos é a Jerusalém Celeste, é o céu, é a bem-aventurança perfeitíssima e eterna, o paraíso. Contudo, meus amigos, penso que a graça de celebrarmos hoje a festa de Nossa Senhora Rainha da Paz nos enche de assombro por considerar o dom de Deus
que de maneira mais do que superabundante é dispensado sobre todos nós. Mas, ao mesmo tempo em que assim nós nos deleitamos no amor de Deus, que nos revigora as forças, que nos enche de nova e verdadeira esperança, nós compreendemos também a mesma medida de exigência. E que, por vezes, justamente porque sabemos que o nosso lugar, que a nossa pátria é o céu, é que devemos nos comportar e assumir verdadeiro ordenamento, seja no que diz respeito aos nossos afetos, seja naquilo que é o evidenciar na nossa vida diária, justamente esta verdade que nós anunciamos e proclamamos com grande alegria e convicção. Nesse trecho do capítulo 1 de São Lucas, que nós acabamos de ouvir, o Santo Evangelista nos fala justamente da anunciação do anjo Gabriel à bem-aventurada Virgem Maria. E se dirige a Nossa Senhora com essas palavras: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Antes ainda, no versículo 28, assim prescreve o Santo Evangelista, que o anjo, ele entrou ali onde ela estava. E me detenho aqui, meus irmãos, neste que pode parecer apenas um mero detalhe do Santo Evangelho, mas que a nós é muito caro e precioso, porque nos ajuda a considerar, com a necessária gravidade, de que o Senhor vem ao nosso encontro, onde quer que nós estejamos. Vem para ter conosco, vem para anunciar-nos a sua palavra, para comunicar-nos a sua graça. Por vezes parece que nós nos encontramos em lugares ou em situações que não são as mais convidativas. Por vezes olhamos para nós mesmos e dentro daquela situação em que estamos, dentro daquele momento da nossa história, parece que pode vir a acontecer conosco qualquer coisa, menos um anjo do Senhor dirigindo-nos a palavra para exortar-nos a missão que é própria de todo batizado. Meus irmãos, tomando, portanto, novamente o texto daqui do Santo Evangelho, nos chama a atenção esta realidade de que nada pode obstruir a vontade de Deus, nada pode cancelar o seu amor para conosco, a não ser que nós, na liberdade que nós temos, venhamos a declinar deste amor. E como tivemos, inclusive, ontem, celebrando a memória de São Pio X, a oportunidade de considerar, de meditar, observamos de que, sim, infelizmente, se nós ali cedemos ao pecado mortal, nos afastamos do dom de Deus. E aí sim, Ele, o Senhor, que quer sempre encontrar-nos, nós nos dirigimos a Ele e dizemos não. É a trágica consequência do pecado mortal. Por isso, meus irmãos, à luz e a partir da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nós hoje aproveitamos a celebração de sua memória para suplicarmos ao Senhor nosso Deus que de fato venha a ter conosco, que queremos ser encontrados por Ele, que venha onde quer que estejamos, na situação em que nós nos encontramos, e que venha dirigir-nos a nós a sua palavra, palavra de vida, palavra de eternidade, palavra que nos configura ao seu próprio Filho, palavra, portanto, que nos faz romper com o pecado e que nos conclama a termos a vida própria daqueles, como falava há pouco e insisto, sabem muito bem que o seu lugar é o céu. Meus irmãos, nesse sentido, é preciso que, portanto, como falávamos há pouco, rompamos definitivamente com o pecado mortal e batalhemos firmemente para encerrar com toda forma de pecado, para que, buscando o céu em meio às nossas lutas, e esta naturalmente considera as nossas quedas, fragilidades e misérias, não venhamos a nos permitir que tais situações venham a definir quem nós somos. Pode parecer, por vezes, que inclusive, quando retomamos aqui este trecho, em que o anjo entra onde ela estava, como considerávamos, que ali, naquela circunstância, o Senhor não poderá ter conosco, mas nos apresentamos novamente. E esse lugar que pode parecer-nos inóspito,
se permitirmos que ali nos alcance a graça de Deus, pode converter-se de fato e ser como que um verdadeiro patamar de onde haveremos de proclamar as misericórdias do Senhor. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, anuncia o anjo Gabriel. E a alegria, meus irmãos, que aqui inflamou o coração de Maria Santíssima, ela que é a Imaculada Conceição, assunta aos céus, também agora deve não só encher-nos o nosso coração da alegria própria da festa que celebramos, mas daquela convicção de que esse alegra-te é um ato não apenas de sentimento, afeto ou disposição de coração. Muito mais do que isso, é ordenamento da fé, assumido e tomado como posse a partir daquilo que é o próprio ordenamento de Deus. Alegra-te. Não é um mero convite, não é uma palavra solta, não é aquilo que configura talvez o apontamento do sentimento que podemos trazer, porque nem sempre, naquilo que diz respeito apenas à circunstância do nosso coração, a alegria nos é favorável, inclusive dentro da igreja. Parece que nem sempre a alegria é aquele rompante que ali encontra a medida que gostaríamos que tivesse. Por isso, retomando o próprio texto em si, o anjo, ele dá como que uma verdadeira ordem: alegra-te. Não porque tudo está dando certo, filho. Não porque as coisas estão acontecendo exatamente no formato que você queria. Alegra-te, não porque talvez você tenha conseguido finalmente aquela promoção no teu trabalho, ou porque tenha conseguido pagar todas as suas contas este mês, ou porque todo mundo obedece aquilo que você fala, ou porque você não tem problemas. O anjo dá a medida daquilo que deve configurar a alegria. Porque, muito bem, nós também, apesar de nossas misérias, somos pautados, iluminados e preenchidos pela graça de Deus. Que é o que o anjo fala na sequência: alegra-te, cheia do quê? Cheia de graça, cheia de graça. A graça de Deus, meus filhos, não nos falta, mas é necessário tomar posse dela, é necessário dispor-se à graça, é necessário abrir e dilatar coração, espírito e alma, é necessário permitir que esta venha iluminar a nossa inteligência e de maneira inclusive a fazer com que esta mesma graça se apresente com vigor em nossas obras, em nossa vida, com nosso testemunho. Porque senão, amigos, infelizmente, aquilo que deveria ser cheio, no sentido de plenitude e de transbordamento, não chega a ser nem mesmo, não é, aquilo que nos seria a nós irrisório e pobre. É preciso ter coerência de vida, abraçar e de fato não ter medo de comprometer-se. E isso, por vezes, o comprometer-se nos dá medo. Ficamos um pouco, talvez, atribulados, receosos, porque, de certa maneira, ainda que não como um todo, compreendemos de que compromisso implica em sacrifício. Compromisso implica e exige trabalho, oferta, exige fazer-se dom de si para o outro, para Deus sobremaneira. Garante o anjo a Nossa Senhora: o Senhor está contigo. E penso que essa garantia está, evidentemente, né, como um todo, toda a fala do anjo, mas esta em particular, justamente por conta daquilo que ele vai dizer na sequência do texto sagrado, como nos aponta o texto sagrado. Convencer-se, meus irmãos, de que o Senhor está conosco sempre. Por quê? Muito bem, porque você haverá de enfrentar dragões. Nossa Senhora é aquela que combate e esmaga a cabeça da serpente. O dragão, a antiga serpente, como descreve ali o livro do Apocalipse de São João. E nós também haveremos de enfrentá-lo. Na verdade, penso que, de fato, já o enfrentamos, por vezes de maneira muito discreta e sorrateira, mas que se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos sucumbindo.
Por isso que essa fala final do versículo 28, da parte do anjo, nos é tão cara o considerar com devido apreço. O Senhor está contigo. Repita para si mesmo quanto for necessário. Em meio aos enfrentamentos dos quais você não pode escapar, em meio às batalhas que você, meu filho, tem que enfrentar, insista justamente nesta verdade. O Senhor está comigo. O Senhor não me deixa só. O Senhor não me lança como que a mercê do demônio, simplesmente por conta de se uma situação qualquer. Não, o Senhor não rompe comigo. Mas para que isso não seja apenas uma medida de palavra, ainda que bonita e até capaz de entusiasmar a muitos, é preciso, como falei no início da pregação, e vou repetir mais uma vez, romper com o pecado mortal. Romper com as más inclinações. E não pense apenas agora naquela disposição talvez maior daquilo que é o pecado mortal, em que talvez na nossa concepção nós nunca caímos nisso. Mas falo daqueles outros que de maneira muito disfarçada e às vezes solícita da nossa parte nos inclinamos. Aquela conversinha no WhatsApp, aquela mensagenzinha que você acha que não tem nada a ver, aquela situaçãozinha que você dá permissão e condescendência, talvez lá na tua escola, na academia, no teu trabalho. E nós não nos atentamos, de fato, acerca daquele aspecto que é grave e que diz respeito, meus amigos, do que é o nosso estado de vida. Meu irmão, se você é casado, filha, se você é casada, saiba portar-se como tal. Saiba comportar-se de acordo. O senhor não tem que ficar dando parda para aquele tipo de conversinha ou mensagenzinhas e amizadezinhas no teu trabalho, se o senhor entende muito bem que aquilo talvez denigra a imagem ou a dignidade da tua esposa. Ah, mas não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver? Quem disse isso? Você mesmo? O teu próprio critério? E ele é tão elevado assim que você pode estabelecê-lo como regra absoluta para as coisas? E a senhora a mesma coisa. Nós não podemos ser levianos, meus filhos, não podemos ser levianos. Não podemos nivelar-nos por baixo e sermos um bando de medíocres. Nós celebramos Nossa Senhora, que ela é o quê? Rainha. E mediocridade não combina com realeza, filho. E se ela, que é nossa mãe e é rainha, olha, nós somos chamados a essa mesma realeza. E como é que você quer ser medíocre com as outras coisas? Como é que você quer continuar sendo condescendente com aquilo que te faz pior, que não te serve de consolo para absolutamente nada, mas denigre, macula, mancha e perverte o tesouro que habita no teu coração e que Deus confiou aí na tua história? O Senhor está contigo. Esta afirmação do anjo, insisto mais uma vez, deve encher-nos a todos de verdadeiro e renovado vigor, de força, de coragem, o suficiente para romper com tais circunstâncias e para começarmos a ter, quem sabe, não apenas atitudes do rompimento, mas também de firmar aquela postura, aquela palavra, aquela decisão que parece que você está procrastinando há tanto tempo. Meu filho, o Senhor está contigo, toma coragem. Minha filha, o Senhor está contigo, decida de uma vez por todas. Ah, mas o que é que vão achar? Você realmente está preocupado com isso ainda? Ah, mas se me interpretarem mal, você realmente está dando esse tipo de autoridade a esse achismo e a interpretação aí alheia das outras pessoas? Não estou dizendo que as palavras das pessoas não têm sua importância, o seu valor, mas toma cuidado com aquilo que você toma e assume e dá autoridade, de maneira que, inclusive, pode te privar do céu. O anjo diz na sequência, e por isso a ponte que eu queria fazer com essa expressão, o Senhor está contigo, está aqui. Não tenhas medo. Não tenhas medo.
encontrasse graça diante de Deus. Deus se alegra conosco. Já aconteceu com você de você chegar num lugar e, sem falar nada, a pessoa, logo quando ela te encontra, ela sorri? Ou já aconteceu de você perceber isso, que você veio alguém te visitar, ou que você recebeu alguém e você espontaneamente sorri? Né? Há pessoas que têm a capacidade de fazer isso, não é? Quer dizer, capacidade o temos todos nós. Eu quero dizer aqui daquela alegria que nós temos quando encontramos com alguém que amamos, quando recebemos talvez uma notícia, ou quando escutamos algo que de alguma maneira faz com que o nosso coração pulse, vibre de entusiasmo legítimo e santo. Deus, quando nos vê, quando nos criou, Ele se alegrou conosco. Você fez Deus feliz, filho. Deus sorriu no momento da tua concepção. Ele sorri quando você volta. Ele sorri quando você, depois de uma queda, toma a decisão de se levantar. Ele sorri quando você, ao invés de ceder aquele pecado que até então estava macerando a tua vida, você finalmente tomou a coragem de seguir adiante e rompeu com ele. Ele sorri quando você finalmente conseguiu perdoar aquilo que para você parecia impossível. Você faz Deus feliz quando não desiste. Você faz Deus feliz quando, em meio ao mundo tão pervertido, você ali não tem medo nem receio de se expor a partir daquilo que você é. Encontrar-se graça diante de Deus. Não tenhas medo, porque encontrar graça diante de Deus significa inevitavelmente encontrar o que no mundo? Ódio, perseguição, sofrimento. Encontrar graça diante de Deus, ela nos move, não é? A entender de que, como nosso Senhor vai nos dizer no Evangelho, que por conta do seu nome, da nossa adesão e fidelidade à sua palavra, sem deturpá-la, sem diminuí-la, sem pervertê-la, haveremos de enfrentar consequências tremendas por isso. Bom, muito bem. Como disse o anjo, retomo, não tenhais medo. Não tenha mais medo. Tem que enfrentar? Vamos enfrentar. Mas acovardar-se? Não. Não envergonhar-se de nosso Senhor diante dos homens. Na verdade, pelo contrário, tenha coragem de se expor. Tenha coragem de deixar claro quem você é. Eu lembro que há um tempo atrás, né, nós falávamos aquilo que implica em dar testemunho de maneira honesta e correta e nas exigências do mundo de hoje, em que as pessoas parecem que têm a inclinação de responder assim: ah, eu sou cristão. Está errado? Não, não está errado, mas está incompleto. E dá margem a uma situação na qual nós, com muita facilidade, nos esquivamos. Não, a tua resposta deve ser: eu sou católico. Sou católico. E saiba dizer com orgulho, com santo orgulho, com honra: não, sou católico, amo a Deus, vou à missa, me confesso com frequência, rezo o Santo Terço, amo a Nossa Senhora. Não se contenha, não se diminua diante do mundo que quer que você fique quietinho, amordaçado, e que venha a encaixar-se de acordo com aquilo que é o pensamento majoritário, que é uma grande mentira, uma grande mentira. Não tenhais medo. Muito bem. E naquilo, meus amigos, vamos concluindo a pregação, que diz respeito ao nosso compromisso com Maria Santíssima, nossa mãe, mãe do nosso Salvador, nós ali aprendemos que também nós, com o nosso testemunho, com a nossa luta, com o nosso esforço, nós também, por assim dizer, geramos o Cristo. Você pode gerar o Cristo no teu trabalho. Você pode gerar o Cristo lá com os teus amigos na tua escola, na tua faculdade. Você pode sim gerar o Cristo no coração de todos aqueles que o Senhor colocar no teu caminho.
E assim também o fazemos. E pode ser que, em meio àquilo que é a missão que o Senhor nos dá, nos apresentemos a questionar como Nossa Senhora o fez. Como que pode acontecer isso? Nossa Senhora diz, olha, como que acontecerá isso se eu não conheço homem nenhum? Né? Nós poderíamos dizer, como que isso pode acontecer se eu sou um pecador tão miserável? Como que eu posso anunciar o Cristo? Como que eu posso proclamar a boa nova se eu tenho tais vícios? E aí o anjo responde, olha, é o Espírito que agirá em ti. É o Espírito que moverá teu coração e a tua alma. É o Espírito que falará em ti. Não tenhais medo. E diante daquilo que nos anuncia o Senhor, como Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, Rainha da Paz, respondemos: eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Há um outro detalhe que, por fim, eu gostaria de citar, porque parece uma coisa meio que, o que tem a ver, né? Por que precisou colocar isso? No versículo 36, o anjo Gabriel fala assim para Nossa Senhora: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. E este já é o 6º mês daquela que era conhecida como estéril. Qual que é a necessidade de citar isso? Porque nós precisamos de testemunhas. Nós precisamos de sinais. Por isso que nos faz tão bem celebrar com devoção a memória e a festa dos santos. Porque olhamos nesses homens e mulheres que nos precederam sinais extraordinários, que também nos servem a nós não apenas como admiração, não, mas para também nós firmarmos verdadeiro compromisso e com eles nos lançarmos com coragem para o anúncio da boa nova do reino dos céus. Meus filhos, hoje celebramos Nossa Senhora Rainha da Paz, nossa padroeira, nossa mãe e rainha, e queremos uma vez mais e sempre proclamá-la, aquilo que ela já o é, mas queremos reafirmar isso com todo o nosso coração nessa Santa Missa. Proclamá-la, nossa mãe e rainha, rainha da nossa vida, rainha da nossa vocação, rainha das nossas famílias, rainha do teu casamento, rainha dos teus filhos, rainha do teu trabalho profissional, rainha de nossa paróquia, de nossas comunidades, de todos os apostolados e movimentos que aqui encontram o seu lugar na proclamação do reino dos céus. Ela é nossa mãe e rainha. E como falava há pouco, a mediocridade não tem medida para ali equiparar-se ou encontrar espaço. Portanto, a nós que aqui estamos e que com vigor e grande graça celebramos, que de fato e verdadeiramente assim também nos apresentemos, a partir daquilo que é o resplendor de Maria Santíssima, que nos dá a nós o seu Filho, como nessa imagem belíssima de Nossa Senhora Rainha da Paz. Ele é o príncipe da paz, o rei dos reis. Ela, nossa mãe e rainha, rainha da paz, nos chama, portanto, a sermos proclamadores dessa paz que temos tão somente e plenamente no seu Filho, mas uma proclamação, meus filhos, por fim, que exige de nós, hoje e sempre, a disposição para a luta, a disposição para a cruz, a disposição para o céu. Se hoje nos é necessário ter uma atitude como cidadãos brasileiros da terra de Santa Cruz, que defendem e promovem a vida e a dignidade humana, que não fazem, concluem, muito menos ainda se comprometem com ideologias perversas e avessas ao Evangelho, nós o fazemos em virtude daquela pátria definitiva para a qual nós acorremos pressurosos. Somos católicos, que o sejamos de fato e verdadeiramente com todo o coração, com nossa inteligência e com a nossa vida. Maria, nossa Mãe Santíssima, intercede por todos nós. Mas, meus irmãos, coragem, não tenhais medo, o Senhor é contigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, nós dai-nos a paz.